Então, meus amigos, estamos mais uma vez aqui reunidos, nesta hora sublime na casa de Fabiano de Cristo, para procedermos o Evangelho a partir dos ensinamentos de Jesus. Nossos corações se alegram, estamos em festa, porque vamos estudar, vamos ler um pouco das palavras de Jesus presentes no Evangelho de Kardec, codificado por Kardec. Hoje vamos ler o capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos, item 1, 2, 3 e 4. E diz o seguinte: Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 44. 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Também Mateus capítulo 5. Amigos, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar o inimigo é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há um equívoco no tocante ao sentido da palavra. Continua nos explicando Kardec através dos Espíritos. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a assimilação e repulsão dos fluidos. Amar os inimigos não é ter-lhe afeição, que está na natureza. É não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar os nossos inimigos. É finalmente retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, amigos, é importante a gente lembrar que o caminho de Jesus é sempre da vitória da luz sobre as trevas. E o próprio Mestre, desde o início do apostolado, viveu viveu experimentando a incompreensão da sua época. Ele auxiliava sem receber pagamento em troca, servia sem recompensa, padeceu a desconfiança dos seres mais amados e nunca deixou de oferecer a sua abnegação e grandeza, e mesmo assim foi ao madeiro por malfeitor comum. Sempre perdoou os verdugos, esquecia das ofensas e sempre ajudando.
e todos seus companheiros de ministérios, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando também dificuldades de luta, martírio e flagelação. Ele nos diz, Jesus nos diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que vamos nos ajoelhar em penitência ao pé dos adversários, não. Mas temos que nos comprometer de tal modo que possamos de alguma forma auxiliá-los com a nossa atitude, com o nosso exemplo. E renovando-se para o bem em vez de quando houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não sermos coniventes, mas não podemos esquecer de nos doarmos para ajudar essas situações, aos malfeitores superarem essas situações. Muitas vezes o ofensor se nos aparece na forma de crueldade, aquele que nos injuria, que zomba, que golpeia os nossos sentimentos, que desafia nossa capacidade de tolerância. Mas é importante a gente perceber que o inimigo é um doente da alma que necessita de socorro. E o amor pelos inimigos nos dá excelente recurso contra os desajustes circulatórios, contra a neurose, a loucura, a úlcera gástrica. Ou seja, aqui lendo o Reformador, o que nos vem é o seguinte, que se conseguimos exercitar a caridade mais pura, como se nós blindássemos para as interferências, para como se estivéssemos com uma certa imunização espiritual, porque retribuímos sempre o mal com o bem, oramos pelos que necessitam, temos atitude respeitosa com os adversários. Quando conseguimos amar os inimigos, entregamos-lhes sinceramente ao juízo de Deus, mas com as nossas melhores vibrações de fraternidade. E assim, meus amigos, nos sentimos mais fortalecidos espiritualmente, porque não vibramos naquela energia. Não podemos esquecer que a crueldade é uma doença que precisa de ajuda e não punição. O malfeitor é semelhante a um enfermo no hospital, que requer tratamento, que requer compreensão, que requer apoio fraterno. É um doente da alma e assim, dessa forma, todos necessitamos de tratamento. Não podemos também esquecer que nós, ontem, no passado, em outras encarnações, também tivemos antipatias, desafetos e éramos inimigos de outras pessoas. Quiçá ainda hoje sejamos e não nos damos conta. Então, algumas formas de nós podermos não sucumbir aos inimigos, e sim auxiliá-los, através da oração, do silêncio, da serenidade, da paciência, da tolerância, da compreensão, da desculpa, sempre. E não esquecendo que quem fere está ferido. Aí podemos trazer também que para sermos desculpados é preciso desculpar. Nos lembra Emmanuel através do Pai Nosso, que chega-nos como a mais pura e a mais sincera e a mais forte oração. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus quando nos recomenda a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na essência, só a beneficiar os que nos ferem, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo
em que fomos chamados a atuar e a servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio de mágoas e frustrando a epidemia da queixa, da amargura, sustentando a tranquilidade e a confiança dos outros, tanto no amparo a eles, quanto a nós, quanto ao grupo com quem convivemos. Assim, amigos, é importante a gente não esquecer que todos nós vivemos em grupos, em familiares que recebemos muitas vezes sem sabermos como inimigos no passado, ou nós próprios fomos inimigos de alguém no passado. Mas não importa o que fizemos, importa o que fazemos hoje, com o conhecimento, com a situação vivida, com as oportunidades benditas que a vida nos dá, de sempre refazer, de sempre recomeçar, de sempre lutar por melhorar, não aos outros, mas a nós mesmos. Então, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser é que contribui para a evolução nossa em primeiro lugar e daqueles que porventura sejam nossos inimigos e conosco convivam. Que Jesus ampare e proteja todos, hoje e sempre.